Olá pessoal, estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a emenda constitucional número 103, que traz aí mudanças importantes com relação ao sistema da Previdência e que vai impactar diretamente nos municípios e nos estados, não de forma explícita, mas indiretamente, pelo menos neste momento. E quem vai nos explicar um pouquinho sobre isso aqui comigo é Tatiana. A Tatiana é consultora aqui do IGAN, advogada, especialista em direito previdenciário, professora. E eu já inicio a nossa conversa te perguntando, Tatiana, o que neste momento já está impactando nos municípios com relação à emenda constitucional número 103. Sim, da emenda 103, que diferentemente do que foi divulgado quando estava em tramitação a PEC 6, impactam de forma imediata e direta nos municípios, sim. O que, na verdade, não impacta de forma direta, basicamente, é a mudança quanto ao cálculo dos benefícios. Mas, de resto, basicamente, todo o texto implica em aplicações diretas do município. Veja, até só para esclarecer a todos, se conversou muito durante a tramitação da PEC número 6, né, que não se aplicaria aos municípios e aos estados a reforma da Previdência que lá estava sendo então gerida e que acabou então se convertendo agora na emenda constitucional número 103. Então a ideia é justamente mostrar para vocês que há impacto sim, né? Isso, eu destaco alguns pontos. A PEC 6, a emenda 103, que altera e acrescenta alguns dispositivos à Constituição, passa então o texto constitucional, por exemplo, a vedar incorporação de vantagens temporárias à remuneração do servidor. Isto é um texto que está em vigor para todos os entes desde a publicação da emenda. Então, desde o dia 12 de novembro, está vedado constitucionalmente a incorporação de quaisquer vantagens temporárias à remuneração do servidor, que era algo que vinha impactar depois na aposentadoria para aqueles servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003. Então, a partir de agora, o que está incorporado até 12 de novembro, ou melhor, até 11 de novembro, se mantém, mas a partir disso, mesmo que haja previsão na legislação municipal quanto à possibilidade de incorporação, esta lei é inconstitucional. Esse é o primeiro ponto. Antes da emenda constitucional 103, se houvesse a incidência da contribuição sobre aquela parcela e a lei municipal admitisse essa incorporação, era viável, deixou de ser viável. Qual o segundo ponto? Segundo ponto é a previsão expressa na Constituição de que a aposentadoria decorrente de utilização de tempo de contribuição de cargo ou emprego público gera a vacância do vínculo, que era algo que especialmente aqui no Rio Grande do Sul se discutia muito. Os municípios que tinham regime estatutário, mas regime previdenciário vinculado ao regime geral, havia então grande discussão e uma posição muito forte do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul de que poderia haver a aposentadoria, mas a continuidade do vínculo de trabalho, que agora, então, constitucionalmente passa a ser vedado. Mantidas aquelas aposentadorias já concedidas que os servidores se mantêm em atividade, aposentadorias que porventura venham a ser, quer por regime próprio, quer por regime geral, concedidas para servidores ocupantes de cargos ou empregos públicos, gera a extinção do vínculo. Inclusive para municípios que não têm o RPPS, né, que é o regime próprio de previdência, porque até por decisão do Supremo, o procedimento que se adotava era a aposentação e seguia trabalhando, porque não havia vacância nem do vínculo de emprego nem do vínculo de cargo. Então isso mudou. O que mais tem de incidência direta no município?
a vedação de complementação de benefícios, porque nesses municípios, principalmente municípios de pequeno porte, onde não havia RPP, onde não há e não havia RPPS instituído e que o vínculo era por regime geral, muitos previam que, concedida a aposentadoria pelo regime geral, poder-se-ia, então, complementar o benefício nos moldes de um RPPS. Isso passa a ser vedado. Talvez nos estados fora do Rio Grande do Sul isso não seja comum, mas aqui no Rio Grande do Sul era normalmente assim que a legislação dos municípios estabelecia. Seguindo aquela manutenção de direito adquirido, né? Complementações concedidas se mantêm, mas futuras aposentadorias não vão poder ser agraciadas com complementação. Dá para destacar mais algum ponto ainda nesse tempo que a gente tem? O principal ponto aí diz respeito às normas de organização do RPPS. A Lei 9717 de 98 passa a ter status de lei complementar. É aquela lei que lá na primeira reforma, que foi a Emenda Constitucional número 20, ela nos ofereceu o modelo regulador do RPPS, ou seja, para o RPPS funcionar tem que ser naquele modelo. Isso. E ainda acrescenta a emenda outras regras a serem observadas em concomitância às regras da 9717, enquanto não editada a lei complementar que venha a suprir essas alterações. Então ela reafirma a 9717 e agrega outros componentes no modelo regulador. Exatamente. O principal componente, vejo eu, é a vedação de benefícios previdenciários de responsabilidade dos regimes próprios de previdência. Está expresso no parágrafo 2º do artigo 9º da Emenda 103, que passa o RPPS, o regime próprio de previdência, a ter responsabilidade tão somente pelos benefícios de aposentadorias e pensões por morte. Outros como licença maternidade, saúde, isso tudo sai do RPPS e migra para o órgão empregador, se é prefeitura, câmara, autarquia ou assim por diante. Inclusive, para não deixar dúvida, o parágrafo 3º do artigo 9º traz expresso que, a partir da publicação da emenda, os afastamentos por motivo de doença e os afastamentos por motivo de maternidade passam a ser de responsabilidade dos cofres do ente. A discussão que se travou por um determinado momento é como ficariam os benefícios de auxílio-doença, por exemplo, que estivessem em andamento no momento da publicação ou maternidade, então, ou maternidade, mais extenso. Exato. E em razão de o artigo 9 estar em pleno vigor, sem qualquer restrição, a partir da promulgação da emenda, que foi dia 12 de novembro, sem trazer qualquer regra de transição, não resta a menor dúvida de que, a partir do dia 12 de novembro, mesmo benefícios que estivessem em andamento deixam de poder ser custeados com recursos do Fundo Previdenciário. Isso é muito importante até para quem é gestor do RPPS, porque se ele autorizar essa despesa, é uma despesa não mais admitida em lei, mesmo que a lei local ainda não tenha sido adaptada do RPPS para o conteúdo da Emenda Constitucional 103. Passa a ser uma limitação constitucional e a limitação constitucional se sobrepõe a qualquer previsão que haja na legislação municipal. Isso que a Tatiana comenta é importante também no sentido de não haver transição, porque transição de norma constitucional não se presume, ou ela está expressa ou ela não existe.
Bom, o tema é bastante denso, tem muita informação aí que circula a partir da Emenda Constitucional 103. Nós abordamos aqui rapidamente alguns aspectos. Nós convidamos vocês a acompanhar pelo site do IGAN os treinamentos, os cursos que nós estamos ministrando. E nós vamos retornar, Tatiana, para numa outra edição do Conversas pelo IGAN aqui, tratar do tema das alíquotas, porque isso também precisa um olhar mais breve dos gestores públicos no âmbito do município. Obrigado pela companhia de todos.